Montes das Oliveiras são tudo túmulos, desde lá em cima até lá embaixo. Por quê? Porque isso é considerado o cemitério mais importante do mundo judeu. Por quê? Pela tradição, no dia que o Messias vai chegar, então os ossos vão sair de dentro dos túmulos e vão ser vestidos em carne e vão entrar em Jerusalém. Então os primeiros são os que estão aqui. Tá? Então, mas hoje já não tem quase lugar, os terrenos aqui já são vendidos, isso daqui é para... E aí é da família, aí vai trocando, né? Não, aqui no judaísmo não se troca. Ah, não? Do momento que a pessoa está enterrada, não se troca mais. Mas sim, tem famílias que compram um ao lado do outro. Sim. O custo é caro. O custo aqui é muito caro, já a maioria já compraram há muito tempo atrás. Três coisas sobre os túmulos antes que a gente continua. Eu só respondo as perguntas que sempre me perguntam, já sei o que vão perguntar. Primeiro, porque não tem nada em cima dos túmulos, tá tudo vazio. Por quê? Porque no judaísmo é proibido pôr imagens, assim que não tem estátuas, não tem nenhuma imagem, não tem anjos, não tem nada. Tá? Isso é a primeira coisa. Os corpos não estão dentro dessa caixa que vocês estão vendo, o corpo está debaixo da terra. Isso é só para mostrar o lugar e os corpos no judaísmo são enterrados sem caixões. Não, por quê? Porque está escrito na Bíblia que da terra saímos e na terra voltamos. Então se embrulha em um tipo de pano e se mete dentro da terra. Depois, por que tem pedrinhas? Desculpa, porque tem pedrinhas? Porque as pedrinhas representam algumas coisas. Primeiro representam o templo destruído de Jerusalém. Então esse vai ser um momento que quando se coloca uma pedrinha se faz lembrar também o templo que foi destruído. Segunda coisa é uma coisa que vai dizendo que colocando pedrinhas você vai... Essa é uma tradição, tá claro. Está reconstruindo o templo. E terceira coisa que a pedra é para sempre, não é uma flor que morre. Sim, aí é uma continuação. Você põe a pedra, é uma coisa que não acaba. Claro que se limpa de vez em quando, mas sempre no dia da morte da pessoa, você costuma visitar os túmulos e aí se coloca. Se assim, todo mundo faz isso também, nós, quando eu vou para os meus pais, no dia da morte dos meus pais. Os buraquinhos que estão lá embaixo é para pôr vela naquele dia da morte. Tá? E acabamos com os túmulos. Mais uma coisinha. Do outro lado estão as muralhas da cidade antiga de Jerusalém, sim? Na muralha tem uma parte que é mais alta, estão vendo aí que tem 2 arcos fechados. Essa é a porta de ouro, que se chama a porta de onde o Messias vai entrar quando vai chegar. Então, pelos cristãos, essa é a porta por onde Jesus vai entrar quando volta. Pelos judeus, essa é a porta por onde vai entrar o Messias quando vai chegar. Que pelo judaísmo não foi Jesus, porque não chegou ainda. Agora, na frente daquilo vocês estão vendo que tem mais um cemitério? Uhum. Na tradição judia, sacerdote não pode entrar em cemitério porque cemitério é impuro. E sacerdote não pode tocar em coisas impuras. Assim que o que acontece é que eles estão dizendo que quando vão sair os mortos e vão entrar aqueles que foram sacerdotes e ainda tem descendentes até hoje. Cada pessoa que chama Cohen, se vocês conhecem alguém que é Cohen, vem de descendência de sacerdote. Então aqueles não vão poder passar por aí, não vão poder entrar em Jerusalém porque eles estão atrapalhando. Sim, e se Deus quiser eles também vão sair dos túmulos e também eles não vão deixar que os mortos ressuscitados aqui entrem. Tá entendido. Agora, na nossa frente está... e outra coisa, aquilo, as cúpulas de ouro, é uma igreja russa chamada Maria Madalena. É o nome de uma princesa chamada Maria Madalena russa. Aqui é o Vale de Ben-Hinnom, sim. E do outro lado, então, aqui está a cidade velha de Jerusalém. As muralhas o muro não é tão antigo. É da época dos otomanos, de Sulimão Magnífico, tem mais ou menos 500 anos.
tá? Temas israelenses 500 anos ontem, tá? Aqui, porque aqui antigo é de 2000 atrás. E agora a cidade velha está dividida em 5. Primeiro tem a parte mais alta, que é isso que se chama a Esplanada do Templo. Aqui ficava o grande Templo de Jerusalém, que foi construído por Herodes. E antes, o Templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão. Só que na época de Salomão, isso não ficava assim tão alto e reto, não era uma esplanada. Isso é uma coisa que depois, na época de Herodes, no segundo templo, ele mandou levantar tudo isso. Sim, o templo foi destruído no ano 70 de Cristo pelos romanos e todo esse terreno ficou abandonado até que os muçulmanos, depois de Maomé, conquistaram no 7º século a Jerusalém e construíram o Domo da Rocha, que fica exatamente no ponto do templo, e depois essa mesquita que chama Mesquita de El-Aqsa. Agora, o Domo da Rocha, essa cúpula de ouro e o teto feito de ouro foi mandado pelo rei Hussein para renovar. Ele mandou de verdade placa de ouro, tá? O prédio tem mais de 1400 anos. A parte de fora é otomana, já mudou, mas a parte de dentro, que hoje em dia não se pode mais entrar, só muçulmano, é totalmente autêntico, é maravilhoso, é uma pena que não dá para entrar mais. E por que se chama Domo da Rocha? Porque debaixo, na terra, debaixo da cúpula, fica a razão para construir isso, é a rocha que pela tradição judia e também muçulmana, é a rocha por onde Deus fez o mundo, criou o mundo dessa rocha, e especialmente foi aquele lugar por onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaac, em cima daquela pedra. Sim, então o Domo da Rocha. Atrás, agora tem 4 bairros. Desse lado é o bairro muçulmano. Atrás, estão vendo que tem uma cúpula com cinza e uma cinza menor? Aquilo é o Santo Sepulcro. É o lugar onde, pela maioria das tradições, aí Jesus foi crucificado e sepultado lá, que é o ponto mais sagrado de Jerusalém, pela tradição cristã. Evangélicos acreditam que fica por aí, mas vamos visitar aquilo de tarde. Então aquilo é o bairro cristão. Aqui estão vendo que tem uma cúpula branca na nossa frente. Aquilo é o bairro judeu. O bairro judeu é todo renovado. Por quê? Porque em 1948, na Guerra da Independência, Jordânia conquistou o bairro judeu e destruiu todo. Era tudo feito de casas antigas e era bastante pobre, mas destruiu também as sinagogas. Essa sinagoga branca foi reconstruída uns 15 anos atrás, exatamente da maneira que foi, e todo o bairro é novo. Vocês vão ver quando vamos passar, é tudo novo, é de 1967. Sim, 67, a Guerra de 6 Dias, foi reconquistada a cidade, aí começaram as construções de novo. E atrás, isso não se vê daqui, é o bairro armênio, é um bairro pequeno, os armênios são os primeiros cristãos que aceitaram o cristianismo no mundo. Eles receberam um bairro pequenininho já no 5º século, e é um bairro fechado, basicamente, porque a maioria não se pode entrar em um tipo de condomínio. Atrás é a cidade ocidental, a cidade moderna. O próximo hotel vai ser no outro lado da cidade, então vocês vão ver exatamente na entrada de Jerusalém do outro lado. E aqui, desse lado, também tem uma torre e uma cúpula triangular. Aquilo é a Igreja da Dormição. Pela tradição, foi o lugar onde Maria foi levada ao céu depois de sua morte. Sempre se chama Dormição. Então, aquele é o Monte Sião, tá? Claro, e o Muro das Lamentações, que se lamenta a destruição do templo, porque a única coisa que ficou em pé de todo o templo é o muro ocidental. Não se vê daqui, mas olhem que tem aqui todos aqueles arcos, estão vendo? Os arcos com aquelas cúpulas branquinhas.
Aqui atrás daquilo fica o Muro das Lamentações. Aquilo são, eu contei ontem, que os que não trabalham, estudam, passam a vida estudando. Esse é uma daquelas, é uma das escolas, chama Yeshiva, esse tipo de escolas. Então é isso, a cidade de Jerusalém hoje é enorme, sim, cresceu desde 67, que era uma cidade pequena. Tel Aviv foi a grande, hoje é a maior cidade de Israel. Qual é a população? Mais ou menos 950 mil, vai indo a 1 milhão. A cidade continua todo o caminho para lá. Daquele lado é a Universidade Hebraica de Jerusalém e o Monte Scopus. Daquele lado já são territórios palestinos, e bem lá, não se vê daqui, é Belém. Mais ou menos 20 minutos de viagem daqui. É aqui, nesse lugar, sim. É lá embaixo. Estão vendo essa cúpula moderna? É lá. É dali que ele... Daí que ele parou e chorou pelo destino de Jerusalém e tudo. Se chama Dominus Flevit. É uma igreja pequenininha, sim, do século XX, é nova. Eu achei que ia ter uma oliveira grandona, Não, frondosa. Assim. nós quando vamos descer ao lugar de Getsemane, lá embaixo, tem um jardim de oliveiras e tem algumas oliveiras muito antigas. Que nós vamos ver. Bom dia, galera. Vocês viram aí no começo do vídeo já a nossa guia falando. A gente não teve tempo suficiente para nos apresentar antes da guia, mas aquela é a nossa guia aqui. A gente está aqui ainda no Monte das Oliveiras. Um lugar para quem é cristão é sagrado. Foi aqui que Jesus chorou, quando ele soube o que ia acontecer com Jerusalém. Foi aqui que ele veio da última vez, né, antes de ser crucificado na cruz. Então muitas coisas aconteceram aqui para quem é cristão. Aqui é um lugar muito mágico. O resto ela já explicou, né? Ela é judia, então ela fala muito mais da versão judia, o que representa isso aqui, né? Porque não sabe, os judeus não aceitaram Jesus, então eles não aceitam Jesus como sendo Messias. Então eles ainda estão esperando o Messias, assim como os muçulmanos também, né? Mas aqui, para quem é cristão, é algo muito emocionante, assim, para quem estuda a Bíblia. Então é bem emocionante. Então essa aqui foi a nossa primeira parada, Monte das Oliveiras. Ali tem a bandeira de Israel. Como ela explicou, aqui vivem vários povos, né? Tem palestino, tem judeu, tem cristão, tem católico, tem judeus, né? Então, muita história, né? Muita coisa acontecendo aqui. Então a gente volta depois com a próxima parada. Mas fica aí a vista do Monte das Oliveiras.